Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos no nosso lar, nessa quarta-feira, nesse nosso novo encontro, no nosso singelo Evangelho no Lar. Nos sentimos muito felizes com as presenças de vocês em pensamentos conosco, unidos numa só intenção de estudarmos as palavras de Jesus e ao mesmo tempo nos esclarecermos e tentarmos, na medida do possível, das nossas forças, nos tornarmos melhores ainda nessa vida, não é? Hoje vamos, um pouquinho antes de fazer a nossa oração de abertura do Evangelho, a gente faz um pouquinho uma respiração para a gente poder entrar um pouquinho mais nesse clima do Evangelho, para a gente poder se soltar um pouquinho das nossas preocupações do nosso dia, da nossa vida material, que é importante, porque é ela que nos faz nos manter, né? Mas nesse momento que a gente busca uma conexão com a espiritualidade, que já está aqui conosco, no nosso lar, pontualmente nesse horário, às 9h15, nos lares de vocês que nos acompanham nesse Evangelho, estão aí também, e no lares dos irmãos que vão acompanhar este vídeo, ou que fazem o Evangelho, a oração em outros horários. A espiritualidade sempre vem para junto de nós, nos fortalecendo, nos dando proteção e também levando as energias que aqui são irradiadas para aqueles que necessitam dela. Então fechemos os nossos olhos, podemos respirar e assegurar esse ar nos nossos pulmões por alguns segundos e soltarmos devagar. Fiquemos sem respirar alguns segundos. Respiremos novamente. Segurando alguns segundos. Expirando. Bem devagar. E ficando sem respirar por alguns instantes. Isto. Respiramos novamente nesse momento. E as nossas primeiras palavras precisam ser de gratidão ao nosso Pai Maior, nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, prestando esse auxílio para nós, como irmãos encarnados, para os irmãos desencarnados. Muito obrigado pela oportunidade do estudo, do entendimento das Tuas palavras, querido Jesus. Obrigado à corrente espiritual que está aqui no nosso lar, no lar dos nossos irmãos que acompanham o nosso Evangelho, protegendo o ambiente durante todo o dia, para que pudesse ficar harmônico para esse momento. Aos irmãos desencarnados que aqui foram trazidos para escutar o Evangelho de hoje, porque era preciso que assim fosse. Aos irmãos da seara espiritual do nosso Centro Espírita, Irmão Percival, obrigado pela presença de vocês. Pedimos que Jesus possa ocupar as boas energias que aqui forem criadas para o bem de todos e que elas possam chegar aos destinos, ajudando os irmãos, tanto encarnados como desencarnados. E assim, gratos ao Pai Celestial, damos por aberto o Evangelho de hoje. Que assim seja. Bom, meus irmãos, hoje nós iniciamos o capítulo 2 do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Nós vamos ler hoje sobre a vida futura. Vamos, de repente, conversar um pouquinho sobre essa lição, né? Então vamos lá.
Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. A vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista e instrução dos espíritos, uma realeza terrena. Tornou, pois, entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus. E disse-lhe: Tu és rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por ora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade a todo aquele que da verdade ouve a minha voz. João, capítulo 18, versículo 33 a 37. A vida futura. Por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina toda a humanidade e como devendo ser objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas levasse a vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como o ponto central do ensinamento do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros no início dessa obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Os judeus tinham ideia muito imprecisa sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens um dia pudessem tornar-se anjos e participar da felicidade angélica. Segundo pensavam, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia da sua nação no mundo, pelas suas vitórias obtidas sobre o inimigo. As calamidades públicas e as derrotas eram os castigos da desobediência. Moisés o confirmou ao dizer essas coisas, ainda mais fortemente, a um povo ignorante, de pastores que precisava ser tocado, antes de tudo, pelos interesses deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que existe outro mundo, onde a justiça de Deus se realiza. É nesse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. Esse mundo é o seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória e para o qual voltará ao deixar a terra. Jesus, entretanto, conformado ao seu ensino ao estado dos homens da época, evitou-lhes dar esclarecimento completo, que os deslumbraria em vez de os iluminar, porque eles não teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza, ao qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em muitos pontos. Para grande número, é apenas uma crença, sem nenhuma certeza decisiva, e daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar
nesse ponto, como em muitos outros, os ensinamentos de Cristo, quando os homens se mostram maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma simples hipótese. É uma realidade material, provada pelos fatos, porque são testemunhas oculares que vêm descrever em todas as suas fases e peripécias de tal maneira que não somente a dúvida já não é mais possível, como a inteligência mais vulgar pode fazer uma ideia dos seus mais variados aspectos. Da mesma forma que imaginaria um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura, de tal maneira circunstanciada, são tão racionais as condições da existência feliz ou infeliz que nelas se encontram, que acabamos por concordar que não poderia ser de outra maneira, que não bem representada a verdadeira justiça de Deus. Meus amigos, Jesus veio nos falar sobre a vida futura. E a vida futura a gente está vivenciando, de certa forma, e sendo preparado a ela desde muitos anos atrás, né? E estamos agora comentando como seres encarnados aqui na carne. A gente não está falando como espíritos imortais que já viveram muitas vidas, que já passaram um longo período na espiritualidade, se esforçando para estudar, praticando bens fraternos para poder chegar aqui como espírito encarnado, como uma missão proposta antes de vir e cumpri-la. Então, nós estamos aqui só se referindo como seres encarnados. A gente veio recebendo informações dessa vida futura desde Abraão, há muitos anos antes da vinda de Cristo, por Moisés, nosso Jesus. Depois veio muitos irmãos tentando nos ensinar a tirar esse véu do esquecimento. Veio o Espiritismo, a tão dita terceira revelação, nos descortinando muitas dúvidas do nosso caminhar aqui na matéria. E cá estamos, nesse momento de transição planetária, em que nós vemos já muito tempo sendo esclarecidos, estamos hoje aqui. 2000 anos depois de Cristo, e ainda estamos patinando. Infelizmente, todos nós, eu, Dona Inês, todos nós estamos patinando, e precisamos nos esforçar bastante, meus irmãos, para poder realmente acordar para o momento que a gente está vivendo, a importância dele, para colocarmos mãos à obra e sermos o diferencial. Muitos irmãos falam e a gente escuta, e nós temos que respeitar. A opinião de todos precisa ser respeitada. Cada um está numa etapa de entendimento. Ninguém é menor ou maior que ninguém aqui. A gente está todos no mesmo barco. Mas muitos irmãos dizem que em 2000 anos a gente não aprendeu a ser diferente, e agora a gente vai ter que aprender em poucos meses com essa pandemia. Infelizmente é isso. E a culpa é nossa. Entende? Porque não vamos esperar que Jesus dê mais uma moratória de alguns anos, de repente de algumas centenas de anos, para que a gente se acorde. Porque a gente não está com determinação de sermos diferentes. Esse é o momento da gente realmente se propor a ser diferente, a nos conhecer, realmente nos aceitarmos como a gente é, mais uma vez falando com as nossas sombras, sermos da melhor forma possível autênticos
e aproveitar essa oportunidade de trabalhar, porque está tudo dentro de nós, a gente já sabe o que fazer. Quando os Espíritos falam que está sendo tirado o véu do esquecimento, o véu do esquecimento quer dizer o que a gente já viveu no mundo espiritual, centenas de vezes isso. Só que quando a gente vem encarnar aqui na Terra, nos é tirado, como é que eu vou te dizer, Inês? Nos é tirado a lembrança das nossas vivências lá. E pelo nosso esforço pessoal, praticando a caridade, a fraternidade, a gente vai relembrando o que a gente já viveu em muitas vidas passadas, trazendo isso para a matéria, e a partir do momento que a gente materializa esse conhecer, esse saber, a gente nunca mais perde. Por isso é tão importante nós praticarmos a fraternidade, qualquer coisa, amigos. Qualquer coisa que a gente possa fazer pelo outro, desde um simples ajudar a atravessar a rua, a gente traz esse sentimento que a gente já traz no nosso peito, na nossa alma, e materializa ele na matéria. E a gente nunca mais perde, nunca mais esquece. Então olha só a responsabilidade que nós temos. Nós precisamos parar de pedir para que Jesus e o nosso Pai Celestial resolvam os nossos problemas, porque eles já estão resolvendo há muito tempo, e agora é o momento de nós caminharmos. Porque todos nós já sabemos como agir, pelo menos deveríamos. Então, sejamos responsáveis e tentamos no máximo possível, de certa forma, fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Cada um de nós. Isso, nesse momento em que todos estão precisando de ajuda. Todos estão precisando de ajuda. Nós, muitas vezes, precisamos de ajuda. Os nossos irmãos precisam de ajuda. Ninguém está se entendendo nesses dias atuais. Nos esforcemos para aproveitar esses momentos para ajudar as pessoas. Com certeza tudo só soma, né? Muito trabalho nós temos, é só querermos, meus irmãos. Esse é o caminho. Todos nós temos um propósito. Tentemos descobrir o que nos faz bem. Se faz bem a vocês abraçar uma pessoa, é um propósito de vocês. Vocês já trazem isso no peito de vocês. Então deem bastante abraços. Vai fazer bem a vocês e ao próximo. Pequenos exemplos que fazem a diferença. Não é? Pois bem, eu gostaria de pedir, antes da gente encerrar o nosso evangelho, só para a gente ter uma ideia, ok? Dos irmãos que estão continuando com o evangelho nos seus lares. Eu sei que por um momento nós não estamos fazendo ele online, tá? Nós estamos tentando resolver isso, mas eu gostaria que você pudesse colocar ali na mensagem do YouTube se você está participando, para a gente poder saber e também, de certa forma, ver o tamanho dessa energia que a gente está podendo criar nesse evangelho. Se a gente está conseguindo mostrar para vocês como é simples a gente fazer o evangelho e gerar energia. Uma vez por semana, alguns minutos de noite, nos inscreva ali no nosso canal, para a gente poder ajudar, às vezes auxiliar com alguma dúvida, e vocês também nos auxiliar com algumas dúvidas, nos dando a vossa ideia, né? Nos será de muita valia. Então vamos fazer o nosso encerramento hoje. Okay. Pedir frutificação das nossas águas. Frutificação das nossas águas. Os irmãos podem colocar as águas, né, no evangelho de vocês. Pode colocar também maior quantidade, se quiser frutificar durante a semana, porque a espiritualidade está aqui para nos ajudar. É ela que vai colocar energias nessas águas. Tá bom? Então vamos encerrar. Querido Jesus, obrigado por nesse momento sermos instrumentos da vossa vontade e da vossa seara. Fazei de nós teus servidores, que possamos respirar fundo nos momentos de provação,
que possamos ter a fé nesse mundo que Deus nos promete, nesse mundo feliz, que é o reino de Deus, que é a harmonia da nossa alma com Deus, que possamos chegar um dia a ela. Obrigado aos irmãos espirituais de luz, trabalhadores da seara do Mestre, que trouxeram aos nossos lares os irmãos que escutaram esse singelo estudo. Eu peço que Jesus possa dar a vocês muita paz, muita esperança e a força que possam seguir no caminho certo, no caminho que leva à luz, que possam retornar aos vossos destinos acompanhados pelos Espíritos de luz. Pedimos que as luzes que aqui serão criadas e foram criadas, luzes de cor rosa, dourada e azul, que possam ser derramadas sobre todos os irmãos encarnados que estão em sofrimento nesse momento, os irmãos que estão em dúvida, se seguem vivos. Por favor, Jesus, os ajude a que sejam esclarecidos, hoje à noite ainda, enquanto dormem, da importância desta vida para todos nós. Jesus, obrigado pela proteção que deu à nossa casa, obrigado por esse dia, por essa semana que se passou, que possamos, com certeza, ter aprendido muito e errado menos. Obrigado. Pedimos à corrente espiritual que trabalhe em nome de Bezerra de Menezes, que possa fluidificar as nossas águas, colocar os medicamentos, os remédios, as ervas necessárias para o bom andar do nosso corpo físico. Muito obrigado por tudo, querido Jesus. Aos nossos mentores que estão sempre ao nosso lado, obrigado por estarem aqui, por optarem, por amor, a estar conosco durante essa nossa jornada, que possamos ter os ouvidos abertos para vocês. E assim, certos da proteção divina, damos por encerrado o Evangelho de hoje e já os convidando para a próxima quarta-feira, às 21h15, o nosso próximo Evangelho do Lar. Que Jesus esteja conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos do mal, porque o Senhor é o caminho e a luz, querido Jesus. E assim damos por encerrado o Evangelho de hoje. Que assim seja, que a luz esteja com todos nós nessa semana,